Olá, pessoal, aqui é a Tamires Mascarenhas. Nós vamos começar mais uma palestra da Semana Lab Carreiras com o nosso especialista, a figurinha também carimbada aqui no Lab Carreiras, sempre ajudando a gente, o Silmar. E hoje ele vai falar uma coisa bem interessante, que foi até uma dúvida do Lab Me Ajuda, que é como me tornar atrativo para o mercado de trabalho. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem ele ainda mais. E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre a temática. Ok. Obrigado, Tamires, pelo convite de estar com vocês aí no Lab Carreiras, segundo Lab Carreiras, né, que a gente está promovendo, né? É um prazer sempre estar com a sua audiência, com a nossa audiência, porque eu falo com a minha também, para poder contribuir e assim a gente poder ajudar pessoas a se prepararem. Eu sou Silmar, eu trabalho como atualmente mentor sistêmico de carreira, também atuo como consultor dentro de organizações multinacionais, grande, pequeno e médio porte, e também como professor em algumas escolas técnicas na área de carreira. Eu venho da área de recursos humanos, então tenho uma experiência de 30 anos em gestão de pessoas que eu acabo usando a meu favor para poder ajudar você, profissional, na sua trajetória profissional. Beleza. Silmar, conta um pouco para a gente, assim, no início, né, da carreira, a gente às vezes fica com algumas dúvidas, né, de como eu vou chegar até a empresa, de como que hoje, em 2021, a gente ainda está na pandemia, né? Vai ainda se perdurar por um tempo, de como fazer com que a empresa olhe para mim, né? De como conseguir chamar atenção. Primeiro, vou começar pelo currículo, né? De milhares de currículos que são enviados, de como, assim, chamar aquela atenção. De como falar assim, acho que vale a pena chamar essa pessoa para entrevista. Isso. Acho que você tocou no ponto fundamental. Acho que ainda nós vivemos um processo de enviar um currículo, né? E eu sempre falo que o currículo é a nossa carta de apresentação, é o meu cartão de visita. Então, se eu vou enviar primeiro um cartão de visita para poder a empresa se interessar por mim e assim ela fazer contato, então a primeira lição de casa, eu preciso fazer um cartão de visita que seja atrativo, que ele seja simples e objetivo. Então, aí que é a questão. Como é que vamos destacar num mundão de milhares de currículos? Faça um currículo muito bem escrito, cuidem do layout desse currículo, ele tem que ter uma formatação legal, tem que ser atrativo aos olhos. E quando eu falo atrativo aos olhos, a gente tem que ter cuidado com o tamanho de letra, português, erros que até hoje eu acabei fazendo várias análises de currículo agora no final de semana, muitos currículos de português. E a questão das informações que eu vou colocar no currículo. Gente, currículo não é jornal. Currículo é uma coisa muito simples e objetiva. Então, assim, pense que você quer que o candidato crie uma curiosidade sobre você. Para ele criar uma curiosidade sobre você, você tem que colocar informações, não todas as informações, as principais informações para que ele se interesse e queira saber quem está por trás desse papel, quem está por trás desse cartão de visita. Então, essa é a primeira questão, né, Tamires? Então, assim, de poder ser chamado. E aí, sim, né, vamos dizer que passamos essa fase, vamos ser chamados, né? Daí entra outra questão. A gente está numa era agora, em 2021, né, muito da questão das competências, soft skills, né? Das competências, das habilidades comportamentais, melhor falando, habilidades comportamentais. Então, uma das habilidades comportamentais que eu já vou dar de início aqui, ela tem a ver com o currículo, é a nossa comunicação. Então, assim, por isso que o currículo, ele é o primeiro balizador que eu vou estar avaliando uma competência comportamental. Então, qual é essa competência? A comunicação. Eu estou sendo claro, eu estou sendo, me fazendo ser entendido, eu estou escrevendo corretamente, tem coerência nas minhas palavras, eu estou sabendo me fazer comunicar. E a comunicação não é só o que eu falo, é o que os outros vão compreender da minha comunicação, enquanto eu projeto para os outros, né? E aí entra a questão. Então, assim, a grande dica para 2021, explorem essa competência comportamental, essa habilidade comportamental, que é a comunicação. Invista pesado nisso, que isso vai ser o grande momento do ano, é isso. Vide, porque nós tivemos essa competência, porque ela chegou, né, à margem, chegou muito à tona, em função de toda a vivência do home office. Porque aí a habilidade de se comunicar ela foi extremamente
extremamente necessária, né? Através do online, através dos e-mails, da digitação, dos WhatsApp, dos grupos de empresa, etc, etc. E aí, por isso que ela se tornou tão importante para 2021. Então, assim, então, o currículo ele já vai com essa habilidade. E quando você consegue trazer isso para o currículo, com certeza você vai ser chamado para um processo seletivo para uma segunda fase, que é a entrevista de emprego. Muito mais importante que o currículo também, Silmar, é o que você escreve no e-mail para mandar o currículo. Isso, às vezes, é uma dúvida que o pessoal sempre pergunta. Mesmo. Eu escrevo, não sei o quê. Então, acho que seria interessante falar rapidinho sobre isso, que é uma dúvida bem frequente. Isso. Gente, aí é legal essa pergunta, porque as pessoas, o e-mail, quando você manda, primeira coisa, no assunto de e-mail, gente, você escreva a vaga para a qual você está concorrendo. Sempre escreva, pode ser CV e a oportunidade, porque muitas empresas, inclusive, infiltram os e-mails pela oportunidade que foi divulgada. Então, por isso que é importantíssimo no anúncio, no assunto, colocar a oportunidade em questão. E daí, como é que faço o corpo do e-mail para mandar para lá? Gente, é um e-mail muito simples, só que bem escrito. Um parágrafo, no máximo 2, resolve toda a história. Mas de que forma? Prezado senhor, educação, né? Faz um início de uma frase, e aí você começa a frase, né? Conforme anúncio divulgado ou conforme indicação de fulano, daí você vai saber por que você vai mandar aquele currículo. Eu estou enviando o referido currículo, não precisa escrever anexo, porque já está anexo lá, né? Aquela informação que não ajuda, né? Estou enviando o currículo para a apreciação, análise dos senhores, e eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos para uma eventual entrevista. Atenciosamente, abraço, acabou ali, nada de beijinho, a gente não tem intimidade com ninguém ainda não. Atenciosamente, ou um abraço, você coloca seu nome, e daí tem uma sugestão abaixo do nome. Sempre coloca abaixo do seu nome o celular com DDD, porque às vezes pode ser que seja de outro estado que está triando para a cidade local que quer contratar. DDD e o teu telefone. E se você tiver e-mail, põe o e-mail por baixo também. Pronto. É isso que você vai mandar. Simples, objetivo, mas bem escrito. Revisem, cuidado com digitação, erros de português, verbos, espaçamentos, tamanho de letra, tamanho 12, Arial, Times New Roman, sempre as duas fontes mais padrões, mais usuais que todo mundo usa. Não inventa fonte, que às vezes o computador da pessoa não lê a fonte, fica tudo bagunçado, vira um monte de caractere que dá para ler. Tradicional. Arial, Times New Roman, tamanho 12, tamanho padrão, e envia. Ponto. Espera que tudo vai dar certo. A gente mandou o currículo, aí agora a gente foi chamado para a entrevista. O que fazer ali para me destacar, né, dos demais, e como, assim, agora, assim, a gente está na pandemia, não tem mais entrevista somente presencial, tem entrevista online também. Então, assim, algumas dicas de como se tornar atrativo nessa entrevista, porque como às vezes você faz online, então você acaba tendo, às vezes, mais pessoas se candidatando, porque é mais cômodo em outras questões. Então, assim, como fazer para se tornar mais atrativo nessa etapa inicial, né? Que é o flerte ali, que é a entrevista. Isso. Bacana. Bem legal, porque casualmente hoje eu postei no meu Instagram 6 passos de dicas de entrevista online. Então, depois, se as pessoas que estão assistindo quiserem no meu Instagram, tem lá bonitinho, todo um roteirinho para isso. Como mudou a entrevista presencial para online, então alguns cuidados se fazem necessário. Primeira coisa, cuidado, você vai ter que, em casa, para fazer entrevista, se preparar para a entrevista. Então, trabalho antes da entrevista. Primeira coisa, achar um lugar calmo, sossegado, sem interferência, que você vai estar entrevistando. Nada de gente passando aqui atrás, gente correndo, enfim, né? Procure um ambiente que nem nós estamos, eu, Tamires, paredes neutras, né? Sem muita informação, um bom enquadramento. Olha o detalhe de eu e Tamires. Nós estamos bem enquadrados na câmera, a gente está aparecendo para a audiência, para a pessoa. Outra coisa, antes da entrevista, gente,
testem a plataforma, testem a ferramenta que você vai utilizar. Porque, às vezes, a empresa vai mandar um link, às vezes ela vai usar um Zoom, vai usar um Meet, vai usar um Skype, tem N plataformas. Testem primeiro a plataforma, gente, antes da entrevista. Por quê? Às vezes você não tem instalado ainda, às vezes precisa fazer um cadastro, às vezes tem que liberar um e-mail, vai uma senha para você, depois vai se atrapalhar, vai ficar nervoso, já vai perder ali alguns pontos e acaba não rolando. Então, faça esse teste antes. Outra coisa, cuidado com a velocidade da sua internet. Às vezes, em vez de você usar um Wi-Fi, um computador, gente, faça entrevista no celular. Verifique o que você tem de melhor naquele momento. A gente sabe as limitações que nós temos, mas você tem que estar preparado. Se o teu Wi-Fi funciona melhor do que o celular funciona melhor que o teu Wi-Fi, faça no celular. Se for o Wi-Fi da tua casa e o celular não é tão legal, o sinal cai, vai para o Wi-Fi. Mas tudo isso tem que ser testado antes de fazer a entrevista. Então, essa é a parte anterior. Quando chegar a entrevista, gente, no horário marcado, esteja online. Preparado, vestimenta igual que você fosse uma presencial, boa apresentação, cuida com essa parte do rosto, testa microfone, testa câmera, né? São detalhes. E aí, chegou na hora, chegou a entrevista. Mesma coisa, gente. Tenha o currículo ou impresso com você, saiba o que você escreveu nesse currículo, saiba o que você escreveu nas suas experiências profissionais, porque o professor vai perguntar sobre as suas vivências, datas de entrada e saída, períodos que você ficou, setores que você trabalhou. Então, a recomendação é assim, talvez imprima um currículo e deixe do seu lado, que qualquer que você olhe ali, para não se embananar com as informações, né? Se você souber também qual é a empresa que vai conversar com você, mesma coisa presencial. Investigue sobre a empresa antes. Saiba o que essa empresa faz, missão, visão e valores, tamanho da empresa, que segmento, nome da empresa, informações gerais da empresa. Isso mostra que você está interessado pelas oportunidades. Isso já cria um vínculo de confiança com quem está conversando com você. Então, todo esse preparo tem que ser feito antes, porque na hora que você estiver na entrevista, você vai ser uma entrevista como se fosse uma presencial, só que de uma forma remota. Então, os cuidados que tem que ter primeiro é com a câmera e com o microfone, enquadramentos, e o resto é o script normal de uma presencial que a gente faz, né? Vestimenta, saber as informações da empresa, a sua postura, deixa falar, né, o selecionador, ouça. Dúvidas, pode perguntar. Olha, você pode repetir a pergunta? A senhora pode me dar mais detalhes que eu não entendi o que a senhora quis perguntar? Normal, é um bate-papo mesmo que seja forma online, né? E aí, o que é legal, também uma dica de ouro que eu sempre dou, assim, combine com as pessoas de casa que você fala assim, olha, eu vou entrar numa entrevista de trabalho agora às 10 horas, para as pessoas estarem cientes, né? Esposo, marido, filhos, etc., cachorro, gato, não sei o quê, para dar uma controlada naquele momento, que é um momento muito importante para a sua vida, porque talvez naquele momento você vai resolver uma série de questões para frente, né? Então, o combinado não sai caro quando você faz com as pessoas, né? Olha, eu vou entrar numa entrevista agora às 10 horas da manhã, então dá uma segurada aí, né, nos barulhos, né, nas rotinas de casa, porque a hora que terminar eu já aviso vocês, porque pode levar meia hora, pode levar 15 minutos, pode levar uma hora. Mas assim, você dá o start quando está liberado. Porque também você vai ficar mais tranquila, a casa vai te colaborar, então você faz um conjunto de informações para isso. E aí você vai para a entrevista normal, um bate-papo, conversa, responda, pergunta, normal, como se fosse uma presencial. Mas daí qualquer coisa, vai no meu Insta, tem lá 6 passos que eu deixei bem escritinho, tudo isso que eu estou falando de uma forma bem geral aqui para vocês agora. Uma coisa importante desse enquadramento que o Simar estava falando é porque também tem a comunicação verbal, que a gente está fazendo agora, mas também tem a não verbal, né? Que é a mesma forma, né? Corporal. Os gestos e isso. Então, isso tudo vai compor, e é importante na hora da entrevista e na avaliação. Então, assim, quando a gente está, às vezes, em casa, então, às vezes, isso pode também contar no processo seletivo. Então, é importante tudo isso que o senhor falou, do local, a gente estar à vontade, né? Em casa a gente dá uma relaxada, né, Tamires? Essa história de dar uma relaxada, a gente acaba pecando em algumas coisas, né? E essa questão também da imagem, ela é extremamente importante. Como hoje foca, né, em você, igual está aqui, então, assim, é importante estar com essa vestimenta mesmo, como o Silmar falou.
Isso é uma beleza. Foi para entrevista. Acho que uma outra dica. Beleza, não, pode falar, pode falar. Uma outra dica, rapidinho, Tamires, só para o que eu lembrei agora. Cuidado com o fundo, gente. Nunca põe uma luz mais forte atrás de vocês do que na frente. Porque às vezes eu vou para uma janela que bate o sol da manhã. Eu vou ficar escura, a pessoa não vai me ver. Então, cuidado com a claridade excessiva do fundo. Ela vai prejudicar a sua imagem. Nunca há algo mais claro no fundo do que na frente. Você tem que jogar a luz para frente. Então, se vira. Pega o sol da manhã para você, o sol da tarde a favor de você, vai iluminar você, não o contrário, porque isso é um outro... porque a pessoa fica toda escura, não dá para ver nada, entendeu? Sim, sim. Agora, acho que a gente podia falar rapidinho, Silmar, também das entrevistas presenciais que estão tendo, que ainda tem empresa que, apesar da pandemia, ainda faz entrevista presencial. Aí é aquela etiqueta, né? Vai de máscara, não vai de máscara, como que eu vou me comportar? Entrevistas presenciais. Presidente da área da saúde está falando presencial, porque ela faz a parte inicial, às vezes teste online, a presencial tem que ir lá para o setor, enfim, né? Seguir todos os protocolos de saúde sempre. Não cai na lábia do sancionador que não é para seguir, às vezes ele é até uma testagem para fazer com você. Então, protocolos de saúde, quais são? Máscara o tempo inteiro, mesmo você conversando com a pessoa, você vai conversar com ela com máscara, porque é o protocolo, você vai conversar com uma pessoa estranha, você não conhece ela, não é parte do seu núcleo familiar, não é uma pessoa que convive com você, você não sabe onde é que ela andou, então use máscara. Higienização das mãos, aquele famoso álcool gel, tem que usar também, não vai ter jeito, leva junto, ou na hora você pega lá. Distanciamento, evitar dar as mãos, que era uma prática muito comum em entrevista, né, que as pessoas se cumprimentam com a mão, né, então é aquele cotovelo, ou melhor, nenhum contato inicial, é um bom dia ou boa tarde, a pessoa vai entender, porque isso faz parte do nosso processo atual, então não tem mais aquele aperto de mão que era tão tradicional, né, para o processo seletivo, né, que a gente firmava ali, tipo, um acordo, né, então é uma questão que a gente não tem hoje em dia, então você vê, mudou um pouco essa questão. Cuidado com aglomerações. Se você for para um processo seletivo, distanciamento de pessoas estranhas que você não conheça, mesmo de pessoas estranhas. Então, as pessoas estão evitando um pouco isso, mas vai que, né, é uma vaga e tem aquelas filas quilométricas, gente. Você está correndo o risco, está se expondo desnecessariamente. E isso, às vezes, é um fator avaliativo, porque a pessoa está querendo saber se você está atento ao que acontece na realidade, se você está seguindo os protocolos de saúde que são recomendáveis de uma forma geral. Então, isso tem que seguir. E o resto é protocolo normal, né? Chegar no horário, aquela tranquilidade, olho no olho, né? Responder o que foi perguntado, né? As informações todas. Quando tiver a hora de perguntar, perguntem, nunca deixem. Se tem alguma dúvida, gente, é hora de tirar todas as dúvidas da vaga que você não tem informações ainda, inclusive benefício e salário. Se você não tem essas informações, tenha cuidado. Se a empresa mandou para o teu e-mail essas informações, aí você vai estar como se não leu a informação. Se você não obteve essas informações ainda de benefício e salário, na hora que tiver aquela pergunta, se tem alguma dúvida, é o momento de você perguntar. Então, eu gostaria de entender um pouco mais da vaga, o senhor poderia abrir para mim quais são os benefícios, qual o salário que está sendo pago para essa oportunidade, é um momento, isso é teu momento, aproveite e tire essas dúvidas todas. Isso faz parte do processo avaliativo, a gente vai avaliar se o candidato realmente tem interesse, se ele está querendo sanar as questões que estão ali, né? No final, agradeça, né? E daí é aquela praxe normal, né? Até o dar uma posição. E é legal se perguntar se tem uma data prevista, tem um retorno, e daí se ele te der, se até sexta não te ligar porque não deu, ótimo, né? Então, mas aí ele vai te coordenar, a pessoa que te entrevistou que vai dar essa coordenada, né? Se tem, até quando, como que vai ser, né? E normal. E aí volta, né? Acho que é o processo. Acho que é o mais cuidado inicial, que tem esses protocolos que a gente tem que levar em consideração que não tinha antes, né? Então, agora a gente tem. Silmar, eu acho interessante a gente falar do feedback da resposta negativa. Porque às vezes eu já vi candidato, quando você dá feedback negativo, ele fica assim, né, nervoso, às vezes xinga, manda um textão lá no e-mail. Acho que é legal falar um pouquinho sobre essa etiqueta também, e de como isso, depois mais para frente, pode fazer ele perder uma oportunidade também.
Sim, sim. Então, assim, gente, nunca se esqueça que aquela entrevista não é a primeira nem a última. Você vai ter outras entrevistas que vão ser feitas também. Então, o que que é importante? Sempre que você receber um retorno negativo, gente, não se martirize, não fica nervoso, não fica bravo, porque, assim, um processo seletivo são N questões que são levadas em consideração. Talvez para aquele momento, para aquela oportunidade, para aquela empresa, alguma coisa do seu perfil não foi não vai se adequar àquela realidade. Ou a retaguarda para onde você vai trabalhar, o perfil daquela equipe não é um perfil semelhante ao seu, tudo pode acontecer. Mas o que é legal quando você recebe... É legal isso quando recebe um retorno negativo. É uma forma de você refletir sobre. Então, assim, quando você recebe um não, faz uma autoavaliação, uma autoanálise. Verifica, assim, onde eu não fui tão bem, né? Em que fatores, ou em que resposta, ou quais perguntas que eu não consegui responder. Faz uma verifica onde, né, se tem algum ponto de melhoria. Por que é isso interessante? Para você trabalhar esses pontos que talvez você não foi tão bem naquele momento, porque para a próxima você vai sanar esses pontos, você vai estar mais preparado. Então, cada entrevista que você faz, dá um preparo, gente. Então, assim, você não faz eu não fiz uma, duas entrevistas na minha vida, eu fiz centenas de entrevistas. A Tamires já fez centenas de entrevistas na vida dela também para trabalhar, né? Por mais que a gente trabalhe hoje por conta própria, enfim, mas quando eu era empregado, trabalhei 30 anos de organizações, eu fiz muita entrevista e muitas me deram não, né? Mas o que eu fazia? Eu voltava e refletia sobre o não. Falei, por que será que eu não entrei naquele processo? Onde que eu falhei? Onde posso melhorar? Qual é o ponto que eu tenho que investigar mais? Qual é a pergunta que eu gaguejei, não soube responder? Onde é que... Então, assim, eu fazia esse trabalho, eu buscava essas informações, eu fazia um novo preparo e cada vez que eu ia, mais preparado eu estava para a próxima entrevista. Então, assim, sempre que a gente recebe um feedback, gente, por mais que ele seja negativo, primeira coisa, agradeça. Porque o feedback, ele é justamente para a gente poder fazer correções de rota. Como é que eu vou corrigir uma rota se eu não sei o que eu preciso fazer? Então, às vezes, o não, ele é muito bem-vindo. E, às vezes, o não, você pode até agradecer. Depois passa um tempo assim, ainda bem que eu trabalhei naquela empresa, né? Porque a empresa não deu certo, porque a empresa fechou, porque a empresa não sei o quê. Então, assim, talvez no futuro você vai entender. E você vai até agradecer muitas vezes. Então, na hora, por mais que você, né, não queira aceitar assim, né, de bom agrado, respire fundo e vamos sacudir a cabeça e vamos embora, porque vai ter a próxima, vai ter a próxima, vai ter a próxima, gente. Com certeza. Já tive empresa já que queria muito, aí não consegui, e depois foi assim, aconteceu algumas coisas, né, com a empresa, eu falei, nossa, graças a Deus. Então, nem tudo que é... Eu também já fiz isso. Nem toda porta que se fecha é o fim, né? Eu sei que, assim, é desgastante. Exatamente. Fazer vários processos seletivos e não entrar, tudo. Principalmente quando você está apertado, precisa de dinheiro, dá aquele desespero. Mas, assim, é importante sempre se manter positivo, né? Porque o comportamento também muito negativo, né, Silmar? Nas entrevistas, às vezes, você também acaba eliminando, né? Que o recrutador ele consegue Reflete. observar. Sim. Porque a pessoa que já vem carregada com a negatividade, você já percebe, né? Você fala assim, nossa, ela vem tipo cabisbaixo, já vem assim com aquele olhar apreensivo, reativo nas respostas, né? Então, isso você acaba sentindo, porque quando a gente faz processo seletivo, que a Tamires faz, né, até hoje, eu não faço mais, né? Mas fiz muito na minha vida, você sente quando a pessoa está à vontade com você e quando a pessoa está mais apreensiva, está reativa com você. E você acaba passando isso na fala, na tua postura, na sua respiração, aquela coisa que a gente falou, o corpo fala, né? Então, assim, você percebe ali que ele não está à vontade, que ele já está ali com, né, sei lá, né, se autodefendendo uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Então, isso vai te prejudicar em vez de favorecer. Com certeza. Agora a gente falou do processo, né? Do envio currículo, da entrevista. Agora sim, eu queria falar do antes, né? Do como se preparar, desse desenvolvimento pessoal e profissional que vai fazer toda essa questão de se tornar atrativo para o mercado. Que eu vejo que é uma grande dúvida, né? Agora na pandemia, muita gente amigo mesmo, às vezes até pessoas mesmo do trabalho, que eu faço agora, né? Queria fazer alguma coisa, algum curso, né? Me especializar, às vezes, em alguma área, mas eu não sei o que eu faço. Então, assim, essa dica também, porque isso já é o processo, né, de se tornar atrativo para o mercado.
Isso. A grande questão que a gente precisa hoje em dia, de uma forma geral, para todos os profissionais, independente do nível que você for, gente, nós precisamos trabalhar primeiro o autoconhecimento da gente. A grande pegada é essa. Por quê? Nós temos muitas pessoas que elas nem se conhecem, elas muitas vezes não sabem o que elas querem, elas não têm definido objetivos de vida, não têm objetivos de suas metas pessoais e profissionais. E isso hoje em dia pega muito dentro das organizações, em qualquer lugar que você trabalha. Então, para você ter isso definido, você tem que fazer um processo de autoconhecimento. Então, procure, você hoje tem tanto material, tem tantas coisas na internet, no YouTube, etc., né? Aulas, cursos sobre autoconhecimento, teste para se autoconhecer. Então, o que é legal? Faça isso, faça esse autoconhecimento. Isso já é um diferencial, isso é um diferencial atrativo para você para o mercado de trabalho. Porque as pessoas que se conhecem e têm esse diferencial, no momento a gente percebe isso no momento do envio do currículo, no momento da entrevista, ela vem com uma outra pegada. Ela vem com uma pegada de agregar valor, ela vem com uma pegada de querer crescer profissionalmente, pessoalmente, ela vem com uma pegada de saber onde ela quer chegar e o que ela quer conquistar. Porque pessoas, quando não têm esse preparo, elas ficam muito vulneráveis, soltas, sem muito saber. Porque a gente faz uma pergunta assim, onde você quer estar daqui a 2 anos? Nossa, parece que você está, né, enforcando a pessoa, né? Ela fala assim, ai, nossa, eu nem sei onde é que eu vou estar amanhã, imagina daqui a 2 anos. Gente, isso é objetivo de vida, são metas de vida. Uma organização, ela tem seus planejamentos, ela tem suas metas. Ela quer pessoas que agregam dentro dessa organização, dentro das suas metas e planejamento. Se a organização crescer e desenvolver, você vai crescer junto e vai desenvolver. Por isso que você tem que ter esse objetivo. Isso é a primeira questão. Autoconhecimento. Segunda questão, nós estamos na era das habilidades comportamentais. Olhe para o lado do seu comportamento. Como é que você faz isso? Converse com amigos, converse com pessoas próximas, pede para as pessoas falarem de você, o que você tem legal de comportamento, como é que andam suas atitudes, o que você tem feito nesse sentido de ajudar pessoas a agregar valor às questões. Então, nós estamos na era dos comportamentos. A questão técnica, que é a habilidade técnica e a habilidade de conhecimento e a habilidade técnica, são duas questões que a gente trabalha, a gente faz um curso, a gente desenvolve, a gente treina. A questão comportamental é muito inerente a mim, quanto pessoa. Então, assim, qual é o grande diferencial? Você precisa trabalhar as habilidades comportamentais. Então, primeiro que eu já falei para você no começo dessa live. Comunicação. Contando sua comunicação, contando seu português, como é que você anda se comunicando. Fale para as pessoas o que você sabe fazer, escreva sobre isso, compartilhe nas redes sociais sobre isso, siga pessoas nas redes sociais que são áreas do seu interesse. A segunda, você tem que ser uma pessoa criativa. Sai do normal, não faça o que todo mundo faz. Faz as coisas de uma forma diferente, inova, nós estamos na área da inovação, da criatividade. E aí tem que ter a questão da empatia. O quanto você é empático, o quanto você consegue se colocar no lugar do outro, o quanto você consegue entender o contexto todo. Não é você, o patrão é só explorador, o patrão é só não sei o quê. Gente, a gente está todo na mesma pegada hoje em dia. Com essa pandemia toda, a gente teve um repensar das questões, um repensar do relacionamento. E aí entra a questão do meu relacionamento. Quanto anda, como é que eu me relaciono com pessoas, como é que é esse interrelacionamento que eu tenho. Eu sou uma pessoa benquista, eu sou uma pessoa que os amigos querem que eu esteja no meio delas, entendeu? Isso faz parte, quando você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar com outras pessoas. Você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar interagindo com gente. E quando eu tenho que interagir com gente, então isso são atrativos que você precisa trabalhar, né? E aí eu tenho que pensar nessas minhas estratégias, como é que eu faço essa liderança, como é que eu vou pensar estrategicamente para frente. Estratégia tem a ver com o seu plano de vida, com o seu plano de carreira. Então, entra tudo isso aí. Então, assim, tem muita coisa para você fazer. E onde é que você acha tudo isso? Materiais na rede social, materiais seguindo pessoas no YouTube, tem curso sobre isso, teste sobre isso, tem muita coisa. Invista em você. Faça o teu papel. Isso vai te destacar a quilômetros da concorrência. Sim, sim. A gente até amanhã, no Lab, a gente vai liberar, na Semana Lab, a gente vai liberar uma atividade prática de autoconhecimento e autoestima. Então, se você está inscrito, entra lá, vai estar aberto para você. E uma coisa também importante de trabalhar, que o Silmar falou, só queria reforçar, é a questão das emoções, né, Silmar? Extremamente importante trabalhar as emoções,
como ele já falou, assim, essa questão de ser reativo, ou então só ficar se queixoso, reclamando, isso, assim, não faz você ser atrativo para o mercado. E essa questão do propósito, ela é muito forte. Eu tenho atendido bastante pessoas, eu tenho atendido algumas pessoas e tenho visto que o propósito tem se tornado cada vez mais ausente da vida das pessoas. Então, assim, como o senhor falou, sem propósito, você não tem rota e você não consegue corrigir essa rota e você não sabe para onde você vai. Então, assim, invista em você, invista no seu propósito. Se você não tem, acho que a grande dica, né, que a gente pode falar estabeleça um propósito para você. Se conheça, faça autoconhecimento e crie um propósito para você. E se uma, assim, a gente eu já sempre tá falo bem... o seguinte, porque assim... Oi, pode falar. Não, pode falar, Simone. Não, eu sempre falo assim, que as empresas contratam a gente para duas questões sempre. Ou seja, primeiro, é para me entregar resultados e resolver problemas. E aí eu faço essa reflexão com as pessoas que eu atendo e com os meus alunos, assim. O quanto você consegue entregar resultados e o quanto você consegue resolver problemas. Tenta pensar sobre essas duas questões. Por isso que a gente é contratado, por isso que a gente é pago, por isso que a gente está no mercado de trabalho. Para essas duas questões, gente. Então, reflita sobre isso. Daí você vai ter bastante coisa para você analisar e com certeza você vai encontrar uma rota nesse caminho aí. Isso é muito legal. E a gente hoje está numa era diferente de carreiras. Antes a pessoa entrava e ficava na carreira até o final da vida dela, se aposentava. Hoje em dia não é assim. Então, assim, não se incomode. A sua rota, gostei muito dessa palavra, esse caminho que você vai trilhar vai mudar várias vezes de rota, várias vezes de direção, até por causa da dinâmica do mercado que tem mudado, criado novas profissões, coisas que a gente nunca imaginou antes. De 4 a 5 vezes na atual geração, de 4 a 5 vezes pode mudar a rota, gente. 4 a 5 vezes. Igual hoje tem gente que ganha vida jogando videogame, a gente nunca imaginou isso, ou sendo youtuber, são coisas totalmente novas e hoje totalmente viáveis. A gente já está finalizando, Silmar. Agora eu gostaria de suas dicas gerais, dicas objetivas, né? As dicas de ouro para a gente se tornar atrativo no mercado de trabalho. Dica geral de ouro que eu sempre dou para todo mundo é hashtag TBC. Tire a bunda da cadeira. As coisas só vão acontecer para você, as coisas só vão rolar para você a partir do momento que você começar a tomar ação das suas coisas. Tomar atitude em relação à sua carreira. Não terceirize, não espere que os outros irão fazer isso por você. Isso não existe mais. A carreira é sua, quem faz a gestão dela é você. Então, você precisa tomar as rédeas da sua vida e as rédeas da sua carreira. E, para isso, o TBC, que é a fórmula mágica, infalível, vai ajudar você a chegar onde você quer. Então, porque você tem que fazer a sua autogestão profissional, sua autogestão de vida. E quando você conseguir entender isso de uma forma, de um contexto geral, você entendeu o que é carreira, você entendeu o que as empresas querem, e aí você vai embora. Então, assim, confie no seu taco, porque se eu não hei de confiar, quem há de confiar? Então, você tem que confiar mais em você e ir para a luta. Se joga. Vá que as coisas vão acontecer. E eu sei que você trabalha bastante com a área da saúde, Silmar. Agora, falando especificamente, já que é o seu know-how principal, né? A área de saúde. O que hoje você acha, assim, de skill, né? Que é principal que uma pessoa da área da saúde tem que ter? Entender de gente. A área da saúde, gente, a grande questão é essa, entender de gente. Então, assim, para trabalhar na saúde, você tem que conhecer, entender, gostar, amar, idolatrar pessoas. Ponto. Porque você vai trabalhar com pessoas em situações não tão bacanas e elas estão lá para você ajudá-las a resolver seus problemas, independente de quem você for na saúde. Porque as pessoas na saúde te procuram porque elas têm um problema. Então, se eu entendo de gente, eu tenho a questão da empatia, tenho o meu controle emocional, que você já trouxe muito bem antes disso. Então, essa é a grande questão. O que nós precisamos na saúde, que tem assim, gente, a gente está com muitas oportunidades abertas, a gente está com uma dificuldade de conseguir profissionais em várias áreas na saúde, de todo dia me pedem demanda. A gente está trabalhando aqui em São Paulo com cursos presenciais direto na área da saúde, que a gente não... o governo autorizou a gente dar aula presencial, porque estamos formando pessoas, porque o mercado está precisando de gente, nós temos equipamento, tem gente para trabalhar. Olha como está a situação no momento atual. E aí que a gente trabalha justamente isso.
entender de gente. Não é qualquer um que vai se dar bem na área da saúde. Eu tenho que gostar de pessoas, eu tenho que amar, assim, de qualquer coisa, gente. O meu sangue tem que correr em função dessa pessoa. E a área da saúde precisa de gente que queiram servir. O ajudar não ajuda mais, o atender não atende mais. Eu tenho que servir. Servir é algo mais profundo, servir é algo que transforma. Então, assim, se você tem esse propósito de servir ao próximo e você ama pessoas, a saúde vai te abraçar com os dois braços. Venha que nós precisamos de gente assim. E esse é o diferencial. Quando você for para um processo seletivo da saúde, gente, primeira coisa, você tem que fazer o olho do selecionador brilhar, que você ama pessoas e que você está ali para ajudar. Se você passar isso, gente, ele não vai nem querer saber da sua experiência. Ele vai dizer, vem aqui que eu te treino e vamos trabalhar, gente, porque a gente está precisando, né? Porque eu estou na maior cidade da América, né, na área da saúde, e a demanda está enorme, gente. A gente está assim, todo dia eu recebo muitos pedidos, de todas as áreas da saúde, gente, desde a área de apoio, na frente, de linha de frente, áreas que têm a ver com o nicho da saúde. Gente, tem muita demanda. A área da saúde é a área que está mais em alta no momento, só que assim, ela tem esse requisito, né? Então, não vá para a área da saúde onde você vai ganhar dinheiro. Você vai para a área da saúde com o propósito de ajudar pessoas. Essa é a grande questão. Legal, essa dica foi muito boa, Silmar. Então, se você está assistindo da área da saúde, olha, essa é a dica do Silmar. Não vai perder, não. Precisamos. E para finalizar... Brasil inteiro. Isso. Para finalizar, Silmar, queria agradecer a sua disposição, por você estar aqui conosco, sempre essa contribuição, e também dizer para o pessoal que a gente está à disposição. Assim como o Silmar, né? A gente também aqui do Lab Carreiras, a gente faz orientação profissional, a gente faz mentoria, então a gente vai deixar aí todos os nossos dados, o dado do Silmar também. Se você quiser entrar em contato, entre em contato conosco. Às vezes a gente não consegue encontrar essa rota sozinho, a gente precisa de ajuda, e a gente está aqui para ajudar, né, Silmar? O objetivo nosso é esse. Então, se você quer dar uma Exatamente. palavra... Sozinho você vai mais rápido, junto iremos mais longe. Isso aí, legal. Você quer dizer uma palavra final, Silmar? Não, é só essa frase, né? Sozinhos vamos mais rápido, juntos iremos mais longe. Conte com a mentoria, gente. A mentoria é investimento. Mentoria te faz chegar muito mais rápido, com muito mais solidez ao que você queira e quer chegar. Então, assim, é investimento. A gente pega você pela mão, literalmente, e vai conduzir você para dentro do seu objetivo que você está trazendo para a conversa, porque você está se propondo. Isso é mentoria. Conte com a ajuda profissional de quem já trilhou o caminho, quem está trilhando o caminho e quem conhece o mercado. Isso vai fazer o seu diferencial em termos profissionais. Beleza, pessoal, muito obrigada. E aí, essa palestra foi só um gostinho, eu sei que vocês querem mais, então continue mandando aí, assistindo e dando uma moral para nós aí do Lab Carreiras. Muito obrigada, Silmar. Obrigado, fica à disposição.